Voltamos com o Tarobá Rural nesse domingo gostoso. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu te convido agora a assistir uma reportagem que vai falar sobre os prejuízos causados pela chuva e pelo granizo na última semana, que passou na semana retrasada em várias cidades do Paraná. No distrito de São João, em Cascavel, teve produtor de hortaliças que perdeu a metade do que plantou. Só agora os produtores conseguem medir os prejuízos. Muitos ainda têm que trabalhar na cobertura de barracões. Mas, para alguns produtores, a perda maior foi na lavoura. Seu Lauro planta cerca de 15 variedades entre frutas, verduras e grãos. Pelo menos 7 dessas culturas ficaram prejudicadas. Estragou o telhado, estragou a horta ali, que tem um pouco, né? E estragou a pareira, pesco, maçã. Tudo eu calculo que do telhado e por aqui dá uns 5 a 6 mil por aí. São 100 pés de pêssego nesta propriedade. A previsão antes do temporal era comercializar 1.000 quilos da fruta. O prejuízo chegou a 80%. Agora, apenas 200 quilos de pêssego poderão ser vendidos. Quanto tempo de trabalho para recuperar tudo que foi perdido? Olha, leva, você vai até janeiro, porque daí começa a entrar dinheiro só em janeiro, agora não entra nada, né? Só da verdura, mas é pouca coisa, né? Este outro produtor também lamenta o prejuízo, mas estava prevenido e conseguiu proteger a lavoura atrasando o plantio da soja. É que a gente tinha medo, né? Então plantar mais tarde, né? Para poder evitar um pouco, né? Porque todo ano tá dando muito cedo, né? E no Jô a gente ficou com medo. Então é por isso. Mas graças a Deus não prejudicou nada a lavoura, só que as cobertas do barracão da casa estragou, né? Infelizmente é a natureza, né? Não tem o que o homem fazer senão se proteger e agora que aconteceu, começar de novo, né? A produzir. Daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo e agora a gente vai à região norte do estado para saber como é que os produtores rurais têm feito para melhorar as condições das estradas rurais, se é que isso é possível. A situação lá não tá nada boa não, hein? Olha aí. Atolado na estrada do Bule, o caminhão de adubos bloqueou a passagem. 6 outros caminhões ficaram parados atrás e alguns carros de passeio também. Fazendeiros emprestaram 2 tratores para remover o veículo. Um só não deu conta. Um trabalhão. Aos poucos, todos conseguiram vencer o atoleiro. A manhã toda, né, sofrendo no meio do mato. São coisas que acontecem pra gente que é caminhoneiro, né? Seu Eloy esperava desde as 5 da manhã pelos caminhões do frigorífico. Os frangos do sítio dele já deveriam ter saído no sábado, mas os fretes foram cancelados porque choveu e havia risco de atolar. E é complicado porque os frangos têm que sair daqui da granja com 8 horas em jejum para ir para a empresa para o abate. E nisso pode acontecer até morte de frangos, né? Já aconteceu aqui, né, de mortalidade grande de frango aí, perca grande e é complicado. Nós estamos pedindo que os responsáveis dessa estrada aqui entrem com providência urgente nessa estrada aqui, porque senão está difícil de nós continuar trabalhando. As nuvens escuras indicam que a qualquer momento o tempo pode virar. E a proximidade do verão, que é a estação mais chuvosa do ano, preocupa os moradores dessa região, principalmente aqueles que podem precisar da estrada a qualquer momento, por uma questão de sobrevivência. O SAMU não chega aqui, tem que ser arrastado por um trator. Então, ou o carro da gente, eles vão ter que levar, né? Com um trator. Então a gente fica bastante apreensivo com isso aí. E o medo de ganhar na beira da estrada, né? A estrada do Bule fica na zona sul de Londrina, no patrimônio Regina. Há plantações de soja e produção de frango por aqui. Alguns trechos são bem críticos quando chove. 3 anos atrás, durante uma reportagem, o carro da TV Tarobá também ficou atolado e precisou ser puxado por um trator. A prefeitura chegou a fazer o moledamento da estrada, mas não houve manutenção. Então, o que vocês estão solicitando para a prefeitura? Com urgência, o reparo dessa estrada, a manutenção dessa estrada. Porque a comunidade aqui vem sofrendo bastante, principalmente os pequenos agricultores. Oi, tudo
tudo certo? Bom dia para você que acorda cedo para acompanhar a gente aqui no Tarobá Rural. Para você programar melhor o trabalho na lavoura, vou te contar então como vai ficar o tempo durante a semana que começa hoje. Depois da passagem de uma frente fria rápida que deixou o tempo mais chuvoso no oeste e no sudoeste do Paraná, agora a tendência é do tempo ficar mais firme. É um alívio para os produtores rurais que já tiveram muito prejuízo por conta dos últimos temporais, né? E agora vai ficar mais estável, principalmente no norte do estado. O sol vai brilhar a semana toda e a possibilidade de chuva é bem pequena. Já no oeste pode voltar a ficar mais chuvoso na terça-feira. E com as chuvinhas neste fim de semana, as temperaturas ficaram mais amenas, mas o calorão vai estar presente daqui em diante. Principalmente para o trabalhador do campo, é um período que exige muita hidratação, protetor solar, chapéu e resistência, porque quando o sol aparece, ele judia, viu? Tanto que em Cascavel, nos próximos dias, as máximas ficam sempre acima dos 30 graus. Em Londrina, chega a fazer 39 graus na quarta-feira e Marechal Cândido Rondon também vai ter essa mesma temperatura altíssima na quarta-feira. Eu fico por aqui desejando um ótimo domingão para vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau! Obrigada, Marcele, pela previsão do tempo. A gente segue aqui com o Tarobá Rural para falar agora sobre vermicompostagem. Claro que você já ouviu falar nessa palavra, nós já trouxemos reportagem sobre esse assunto aqui no nosso programa e preparamos mais uma, porque muita gente pediu mais informações de como fazer isso em casa, de repente aí na propriedade. Olha só. Flávia faz reciclagem do lixo orgânico há 3 anos. A família de 3 pessoas almoça em casa todos os dias e gera grande quantidade de resíduos que vão para estas caixas, cheias de minhocas, na área de serviço. O armazenamento não causa mau cheiro e não atrai insetos. A gente consegue compostar assim 99% dentro do nosso apartamento do lixo que a gente produz aqui. As minhocas comem o lixo orgânico. Da vermicompostagem sai o adubo, que é rico em nutrientes. Ele é usado nas plantas de casa e do sítio. O líquido produzido pela decomposição é um biofertilizante que, diluído em água, serve para regar os vasos. Para saber como funciona o processo, viemos a este comércio que vende o material. Aqui, o dono nos ensina tudo. São necessários 3 caixas plásticas com furos no fundo, folhas secas, água, humus com minhocas da espécie vermelha da Califórnia, resíduos orgânicos e uma torneira plástica. O kit completo custa entre R$ 75 e R$ 260 reais. Depois da montagem das caixas, o preparo não tem muitos segredos. Folha seca umedecida. Uma vez completado o fundo, com a camada de mais ou menos uns 2 dedos, não precisa mais do que isso, você vai espalhar o humus. Humus com minhoca, né? Então você vai estar espalhando esse material. A necessidade de umedecer o material seco é para que a minhoca não desidrate. Você vai precisar do auxílio de uma ferramenta de jardim. Você vai espalhar essas minhocas, elas vão estar se acomodando nesse material umedecido. E daí a caixa já está preparada para receber o material orgânico. Em média, o ciclo de produção se completa a cada 45 dias. Por ano, cada minhoca gera cerca de 1.200 filhotes. Por isso, há a necessidade de uma remoção periódica dos animais. Você pode estar espalhando essas minhocas pelo jardim, doando para um vizinho, para que queira, assim, que se interesse em fazer compostagem doméstica também. Então, ou mesmo colocando na horta, as minhocas vão estar aerando o solo e vai ser benéfico. Este processamento diminui a quantidade de lixo lançada no meio ambiente. Cada um tem que assumir, sim, a responsabilidade pelo seu próprio lixo, pelas coisas que consome e fazer essa transformação em casa. E chegou a hora de falarmos sobre tecnologia em avicultura. É claro que você já conhece, já falamos aqui no Tarobá Rural sobre a Tecno-S, que é representada no estado do Paraná pela Tecnovale. A Patrícia Sonsim vai falar um pouco mais pra gente sobre essa tecnologia toda da marca Tecno-S. Para a construção de aviários, os produtores rurais contam com estruturas de alta tecnologia. A empresa Tecno-S, representada no Paraná pela Tecnovale, dá este suporte ao homem do campo. Neste aviário feito pela empresa, o diferencial já começa pela porta. É de câmara fria. As paredes possuem isolamento térmico, o que dá mais controle da temperatura do ambiente. Além disso, a estrutura do teto também é diferente.
Então esse galpão ele é todo isotérmico, as paredes laterais eles são todas de câmara fria, as mesmas paredes usadas dentro de frigoríficos, né? As portas também são todas portas isotérmicas, né? A cobertura nossa é com XPS, que é um material isolante hoje considerado o mais eficiente do mercado, né? Então a gente consegue, a estrutura também é toda galvanizada, né? Sem nenhum ponto de solda, isso aí facilita e muito, né, a montagem também e a execução da obra. São obras que a gente consegue entregar em um prazo bem curto, né, comparado a outras obras aí. Voltando para a estrutura galvanizada, o que ela beneficia o produtor? Assim, o aviário ele é um ambiente muito agressivo, ele possui gases aqui dentro, amônia, que acaba corroendo um aço comum, né? Então a estrutura galvanizada, toda parafusada, sem pontos de solda, vai criar uma durabilidade muito maior para o produtor. Então uma estrutura que você vai ter há dezenas aí de anos aí e não vai se incomodar, né? E para o proprietário, a construção do aviário deve ser planejada desde a fundação. Com aí, o aumento dos custos aí de produção, principalmente custo de energia elétrica, né, e mão de obra também, a mão de obra que está fazendo uma falta danada aí para a área de avicultura, a gente buscou elaborar um projeto onde a gente conseguisse diminuir esses custos de produção, né, e consequentemente fazer um galpão mais eficiente para a produção, né. E a gente chegou nesse modelo, né, que é um modelo que a gente vem chamando aí de IsoDark, né, um galpão isotérmico, né. Então a gente procurou eliminar todos os pontos de depreciação, né, que é um grande fator aí de aumento nos custos de produção, que às vezes o produtor não coloca na ponta da caneta, que ele acha que faz um financiamento lá em 10 anos e acha que só vai pagar o financiamento. Daí ele às vezes chega no 5º ano, ele já tem que fazer reinvestimentos, né? Então a gente queria construir um galpão onde não tivesse esses reinvestimentos, né? Onde a gente conseguisse ter uma produção eficiente, né? E consequentemente não ter que fazer esses revestimentos aí periodicamente, né? E com a tecnologia de ponta, os produtores diminuem gastos. Nesta propriedade, por exemplo, os custos de produção são 40% menores do que um aviário convencional. Assim, o custo de produção meu, comparado, pegando todos esses pontos, a gente tem uma planilha de viabilidade econômica, onde a gente coloca um horizonte de 20 anos, né? Ou seja, em 20 anos, o que eu vou reinvestir e o que eu vou ter de gastos nessa produção. Então, a gente conseguiu reduzir em 40% o custo de produção, né, incluindo esses reinvestimentos, né? Então a gente tem um custo de energia, por exemplo, 50% menor comparado a uma granja dark house comum aqui na região. João Paulo, gerente de vendas, deixa um recado para quem pretende construir um aviário. Avicultura em crescimento, você tem que ter o melhor equipamento. O melhor equipamento é na Tecno-S e aqui na região na Tecnovale, Cascavel, Iporã e Medianeira. E em Campo Mourão e Ubiratã, Avigroup. Tecno-S, compromisso com a tecnologia na avicultura. Intervalo comercial rapidinho, a gente já volta para falar sobre o Plano Estadual de Bovinocultura. É um minutinho só, sai daí que eu já volto.